Olá, turminha do quinto ano, boa tarde. Boa tarde, estamos aqui para mais uma aula, a aula essa de ciências. Espero em Deus que vocês estejam bem, né? Semana passada foi semana de avaliações, espero que vocês tenham saído muito bem, né? Teve as gravações também dos vídeos, né? Temos que ter um pouco de segurança no que estamos fazendo, né? Apesar de ser um pouco desconfortável para muitos, né? Estamos desse jeito, né? Através da internet, enfim, na tecnologia, né? Desenvolvendo. Então, tivemos aulas, gravações de vídeo, aulas, avaliações em escritas, né? Mas espero que vocês tenham se sobressaído, né? Temos que ter segurança. Espero em Deus que vocês estejam com muita saúde, que isso é muito, muito importante, né? E assim seguimos a vida, com saúde e fé em Deus, né? Hoje, 5/11, vamos à nossa agenda. Ciências na página 66, 67 e 68, ok? Hoje, 5/11, pegue seu livro de ciência, vamos ver o corpo humano, certo? Pegue seu livro de ciência na página 66 e acompanhe aí, né? A leitura e as explicações. Olha só, o corpo humano. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Trabalha dia e noite, sem parar, para manter as nossas necessidades vitais, como digerir alimentos, obter oxigênio, excretar substâncias indesejadas, etc. Costumamos dividir o corpo humano em 3 partes principais: cabeça, tronco e membros, né? Membros inferiores e superiores, né? Cabeça, tronco e membros. Vamos conhecer um pouco sobre cada parte. A cabeça, constituída pelo crânio e pela face. Nela encontramos os olhos, o nariz e a boca. Dentro do crânio temos o cérebro. Ele é o grande responsável pela nossa capacidade de pensar, né? E é grande. E é graças a ele que podemos coordenar diversas atividades como andar, falar e nos equilibrarmos, né? O tronco é composto pelo tórax e pelo abdômen. Dentro do tórax encontramos o coração e os pulmões. No abdômen encontramos órgãos como o estômago, o fígado, os intestinos e os rins. Os membros estão presos ao tronco. Eles são classificados em superiores e inferiores. Os membros superiores são formados pelos braços, pelos cotovelos, pelos antebraços, pelos pulmões e pelas mãos. Os membros inferiores são compostos pelas coxas, joelhos, pernas, tornozelos e os pés. Olha só, o crânio, né? O tórax, o abdômen, o joelho e os tornozelos. Face, pescoço, braço, cotovelo, antebraço, pulso, mão, perna, pé, né? Tudo isso compõe o nosso corpo. Eu coloquei aí na página 67. Vamos à nossa primeira atividade do dia. Vamos lá completar. Complete as frases. Iremos completar e depois eu leio junto com vocês, ok? Olha só, na letra A. O nosso corpo é uma máquina perfeita, trabalha dia e noite sem parar, para manter as nossas necessidades vitais. Coloquei no livrinho de vocês, necessidades vitais. Ok? Na letra B, aqui é a letra A, aqui é a letra B. O corpo humano é dividido em 3 partes principais: cabeça, tronco e membro. Cabeça, ok? Tronco e membro. Na letra C. E membros, ou a letrinha S. Na letra C, o tronco é constituído pelo tórax, né? E abdômen.
ok? E abdômen. Na letra D, na letra D, os membros podem ser superiores e inferiores, certo? Então, vamos lá ler tudo, né? O nosso corpo é uma máquina perfeita, trabalha dia e noite sem parar para manter as nossas necessidades vitais. O corpo humano é dividido em 3 partes principais: cabeça, tronco e membro. O tronco é constituído pelo tórax e abdômen. Os membros podem ser superiores e inferiores. Aí na segunda questão, na terceira, né? Na segunda que é do ladinho. Vamos logo aqui pro ladinho. Responda as perguntas abaixo. Observem aí. Quais são as partes do corpo que compõem a cabeça? Vamos lá? As partes do corpo que compõem a cabeça são o crânio e a face. Ok? Acompanha aí no seu livrinho. Na letra B, qual é o órgão localizado? Qual é o órgão localizado dentro do crânio que é responsável pela nossa capacidade de pensar? O órgão responsável pela nossa capacidade de pensar é o cérebro, certo? Na letra C, quais as partes que compõem os membros inferiores? Quais são as partes? São as coxas, são os joelhos, as pernas, os tornozelos e os pés. Na letra D, quais são os principais órgãos do tórax? Né? Quais são os principais órgãos do tórax? O coração e os pulmões, ok? Aí na terceira questão tem assim: marque com X as afirmativas corretas e depois iremos corrigir as não corretas. Então eu tenho 1, 2, 3 e 4. Acompanha aí. É na face que estão os olhos, o nariz e a boca. Então eu faço um X, né? O tornozelo está localizado nos membros inferiores. Faça um X. O estômago e os intestinos são os únicos órgãos localizados no abdômen. Você não vai marcar. O pescoço encontra-se situado entre a cabeça e o tórax. Então, você vai marcar, né? Os membros inferiores são formados pelos braços, antebraços e pelas mãos. Não, né? Então, vamos ver aqui os corretos. Dentro do abdômen, encontramos diversos órgãos como o estômago, o fígado e os intestinos e os rins. Os membros superiores são formados pelos braços, pelos cotovelos, pelos antebraços e pelos pulsos e pelas mãos, certo? Vamos aqui à página 68. Acompanha aí, vamos lá. Leia o trecho e em seguida circule as partes do corpo que fazem parte da cabeça. O corpo humano. Estou preocupado com minha lição. Fazer o desenho de um homem à mão. O rosto, uma pera. O corpo, uma cruz. Um V ao contrário. E as pernas com pus. Um olho de mico, o outro de gato. O nariz são 2 pingos. As orelhas de um rato. As mãos, 2 luvas. A boca, um traço. E antes que esqueça, o cabelo, um chumaço. Mas quanto defeito, que parco pescoço. Um braço é mais curto, uma perna só osso. Enfim, um desenho e nem acredito como foi que criei o homem palito. Aí aqui do ladinho tem as células. Nós vamos apenas ler, porque na próxima aula iremos fazer essa atividade, mas vamos aí, acompanhe, né, para descobrir mais sobre o nosso corpo. A célula. O corpo da maioria dos seres é formado por milhares de pequenas partes vivas, chamadas de células. As células são estruturas que formam o nosso organismo. Há em uma pessoa milhares de células que desempenham várias funções. Elas são tão pequenas que não conseguimos observá-las a olho nu. Para isso, utilizamos um microscópio, porque elas são minúsculas, né? Alguns seres vivos podem ser formados por uma única célula. São os unicelulares. A exemplo das amebas,
e bactérias, e assim aqueles que são formados por várias células são os pluricelulares. A exemplo dos animais e das plantas, as células podem ser de dois diferentes tipos: células eucarióticas, células eucarióticas, que são células encontradas nos animais e vegetais, e as procarióticas, tipo células das bactérias. Células eucariótica e célula procariótica. Olha só, a maior, que é a eucariótica, e a menor, que é a procariótica. Então, eu vou ver aqui umas curiosidades com vocês, certo? A célula é a maior parte do nosso corpo, né? É a menor parte do nosso corpo. Então, vamos ver aqui. Seres unicelulares. São seres formados por uma única célula. Exemplo, bactérias, protozoários e microalgas. Seres pluricelulares. Seres vivos formados por mais de uma célula. Exemplo, vegetais e animais, né? Muito boas essas curiosidades. O que constitui a parte da célula que fica entre a membrana e o núcleo é o citoplasma. O que permite a entrada de substâncias como água, oxigênio, alimentos, etc., é a amebana, né? A membrana. Olha só, o que permite a entrada de substâncias como água, oxigênio e alimentos são a membrana, certo? O que está no centro da célula é o núcleo. O que está no centro da célula é o núcleo, certo? Ver se tem mais alguma aqui curiosidade, só para vocês ficarem bem atentos e alertas com o conteúdo que é maravilhoso. Aliás, estudar sobre o corpo humano é maravilhoso. Por que, Tia Leda? Porque hoje fizemos atividade só da página 67, o resto são curiosidades, né? Que vocês precisam estar atentos. Na próxima aula iremos falar sobre o aparelho digestivo e etc, né? Então, o quinto ano pode fechar o seu livro. Tenha um lindo final de tarde, né? Uma linda quarta-feira, final de quarta-feira. Um beijão, tchau, tchau e até a próxima.